Daremos início, então, ao nosso estudo, na sequência do livro Sexo, ou melhor, Vida e Sexo, um livro que nos remete a sérias e profundas reflexões em torno dessa problemática, e vamos nós, então, analisando tranquilamente a questão da sexualidade visto pela ótica emanuelista ou emanuelina. Este livro é um livro que nós recomendamos, é um livro muito, mas muito importante, sobretudo para nós entendermos a vida familiar, entendermos o nosso processo de responsabilizações no campo educacional dos filhos. É um livro ímpar, é um livro muito específico, foi da década de 60, quando ele veio para nós, logo depois daqueles movimentos que ocorreram na década de 60, né, da contracultura, etc. Emmanuel nos traz então essas informações. Hoje, no 4º capítulo, Rememorando, ele vai fazer uma análise do ambiente doméstico. Como é que ele faz isso? Diz ele, frequentemente ele vai pegar no Evangelho segundo o Espiritismo um trecho do qual ele transcreve, que é do item 11 do capítulo 5, apenas para fazer um gancho para o início da nossa exposição hoje. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se esses espíritos reencarnados exatamente entre as mesmas pessoas, nas relações com as mesmas pessoas de vidas passadas, se elas reconhecessem os a quem odiara, talvez o ódio lhes despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Analisando esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o Emmanuel, então, nesse 4º capítulo do livro Vida e Sexo, ele vai dizer o seguinte: na união de dois seres para a formação da família, há o compromisso de assistência mútua entre os pares, entre o casal, e dos filhos que daí renascem, que decorrem da união entre duas pessoas. Ainda, segundo ele vai lembrar aqui, não há na Terra instituições destinadas a uma preparação mais consistente da paternidade, da maternidade, responsáveis. Porém, com o avanço das ciências, com o avanço dos estudos da psicologia humana, sobretudo no campo das ciências psicológicas, garantirão sim o surgimento de instituições destinadas à preparação para a paternidade, para a maternidade. O lar é a escola da alma. O espírito, quando reencarna, percebe nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Daí, nascem-lhes os primeiros pensamentos e as primeiras esperanças. Muito, mas muito importante analisar com Emmanuel essa questão desses chamados imagos primordiais da criança quando renasce. As primeiras imagens são dos pais. Por isso que ele diz, as primeiras imagens de Deus e da vida exatamente são percebidas a partir dos pais. Ao ser reencarnado, será trabalhoso ir adiante com as fantasias do momento de criança, da meninice, porque frequentemente o grupo familiar é formado sob o guante dos desastres morais das existências passadas. Considerando que o grupo familiar ele é constituído sob esse guante dos desastres morais, dos desequilíbrios morais, dos equívocos morais de vidas anteriores, evidentemente nós precisamos amadurecer, sair da criancice, né?
e partir para uma realidade, ou seja, sem fantasias de meninice, porque daí surgem os distúrbios da afeição possessiva. Por exemplo, pais que são extremamente apegados aos filhos, uma verdadeira posse, através de uma ternura extremamente descontrolada, ou às vezes através de um ódio manifesto, ou uma profunda simpatia por um ou por outro filho, ou até mesmo uma aversão simultânea entre filhos e os pais, porque no lar ou na família é que vão se reencontrar esses espíritos que têm as suas pendências do passado. Pais moralmente imaturos comumente se infantilizam no momento exato do trabalho que lhes compete no setor da educação dos filhos. E esses pais, ao invés de conduzirem os seus filhinhos com segurança, normalmente acabam embaraçando-lhes a caminhada, ou por aversão, ou por simpatia excessiva, por ternura excessiva, ou por, enfim, por se afastar dos próprios filhos, né? Então, às vezes, os pais tratam as crianças como se fossem adultos, ou às vezes tratam até já os adultos como se fossem crianças. E nesse desequilíbrio, segundo Emmanuel, é que vão surgindo os conflitos, vão brotando os conflitos de ciúme, de rebeldia, de narcisismo, situações essas que vão asfixiar, né, essas chamadas plantas da compreensão e da alegria na gleba caseira. Desequilíbrio puro, sabendo que a família, então, é um núcleo onde reencarnam seres, muitas vezes, muito distantes em termos de afinidade. São, às vezes, verdadeiramente inimigos do passado, que reencarnam nas condições de irmãos, de pais, e assim vai. Transformando em o que ele chama de espinheiral magnético de vibrações tóxicas, no qual os enigmas emocionais trazidos do pretérito adquirem aspectos gravíssimos. Imagine você viver num lar em que há exatamente essa transformação das energias domésticas em espinheiral magnético. Quer dizer, é uma vida absolutamente infeliz. Mas tudo isso, como diz, né, são raízes que trazemos no presente de coisas que deixamos no passado. Decorre daí a importância dos conhecimentos sobre, principalmente, a reencarnação. É importante o conhecimento da reencarnação nas bases da família, com pleno exercício da lei de amor nos recessos do lar. Para que o lar não se converta de abençoada escola que é em pouso neurótico, albergando moléstias mentais dificilmente reversíveis. Em outras, o princípio, né, do conhecimento da reencarnação é muito importante para a manutenção nas bases da harmonia familiar, considerando que é pelas reencarnações que podemos exercitar plenamente em família a lei de amor nos recessos do próprio lar. Tal a importância, porque o lar não pode, quer dizer, poder pode, mas não deve ser convertido, né, em verdadeiro campo de batalhas, de brigas, no caso aí que nós falamos de espinheiros magnéticos, um pai que não gosta do filho ou da filha que não gosta da mãe, ou dos irmãos que não se gostam, então vira uma guerra magnética. No fundo, são verdadeiros espinheirais magnéticos. Mas repito, como disse lá no Evangelho, na família se encontram amigos e desafetos de vidas passadas. E não existe o acaso na constituição de uma família. Considerando essa realidade, ele vai falar agora no 5º capítulo sobre a energia sexual. É muito importante nós analisarmos tudo relacionado a essa nossa história, a nossa história no campo da sexualidade, no campo da família, no campo de cidadãos que somos do mundo. Ele vai buscar, mais uma vez, agora no Livro dos Espíritos, na questão 60. O Allan Kardec perguntou aos espíritos: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos, essa mesma força une ou reúne nos campos, no chamado mundo inorgânico, ou nos corpos inorgânicos? A força, ela é universal. A força de atração é uma força só.
Então ele vai dizer, os espíritos dizem que sim, a lei de atração é a mesma para todos, na realidade. A lei de atração é uma lei universal. Agora, diante dessa pergunta, se é a mesma força que une os elementos da matéria, orgânico ou inorgânico, que é a lei da atração, que é para todas, ele vai analisar a energia sexual dentro desse princípio de atração também. Vamos ver como é que ele analisa isso. A energia sexual, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Então vejam que ele está falando que a energia sexual é constituída de potencialidade criativa em qualquer universo das estruturas da matéria, seja inorgânica e seja orgânica, considerando a lei de atração. Nos seres primitivos, localizados ainda nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, e em todas as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, a descarga da energia sexual se opera de uma forma irresponsável. Então vejam, é uma força, como ele está falando exatamente, que é uma potencialidade criativa, são as forças da sexualidade humana, mas um ser humano nas condições primitivas, né, nas condições ainda de infantilidade, criaturas que ainda estão se demorando voluntariamente no nível dos brutos, dos animais, essa descarga sexual se opera de uma forma muito perigosa e irresponsável. Isso, porém, vai trazer resultado. Se as pessoas vivem uma sexualidade muito animalizada, considerando a própria lei de atração, vai trazer consequências, porque é uma utilização de uma força de maneira irresponsável. E aí vai custar exatamente resultados angustiosos, doenças, né, que vai se propagar-se ao longo do tempo e vai se fixando em várias existências de muita infelicidade, nas quais a vida, de uma forma geral, gradualmente ensina, e é um ensinamento cristão, de que ninguém abusa de alguém sem causar prejuízo a si mesmo. No campo das energias sexuais, ninguém prejudica alguém sem se prejudicar. Se alguém está enganando alguém nessa área, está se enganando a si mesmo, considerando o poder criativo das energias sexuais. À medida em que o espírito evolui, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo do discernimento e da responsabilidade na sua aplicação. Então nós trazemos uma força enorme em nossa evolução, que é a energia sexual. Mas aqui, essa energia, nós temos que compreender que envolve esse impositivo, quer dizer, a obrigatoriedade do discernimento e da responsabilidade como nós estamos aplicando, como nós estamos direcionando as energias, que é um verdadeiro potencial de criação e de criatividade. Por isso, a energia sexual deve estar controlada por valores morais, que lhes garantam um emprego digno na criação biológica, que assegura a formação da família. Então, se não houvesse também energia no campo da sexualidade, não teríamos família na Terra, não haveria reprodução dos seres para o processo reencarnatório. Então, ela é importante, desde que haja esse impositivo do discernimento, da responsabilidade, como está sendo aplicada essas energias, né, a fim de que nós possamos realmente pensar de que, ou garantir, né, um emprego digno para a criação biológica na segura formação da família em si, que é a base da sociedade. Ou até mesmo as energias sexuais, segundo ele, levam a criações de obras dignas da sensibilidade, da cultura, para a reprodução e extensão do progresso, da experiência, da beleza, do amor, na evolução e no burilamento da vida. Então, a energia sexual não é só utilizada na comunhão de corpos com corpos. Essa potência energética, magnética da sexualidade, essa energia sexual, você pode canalizar para um trabalho na arte, na cultura. Você pode fazer coisas maravilhosas considerando a evolução e o nosso burilamento, a beleza, né? Pela experiência do uso de uma energia tão poderosa como é a mental e a energia sexual. Agora, ocorre
que nós vivemos um mundo, como diz, muito próximo da barbárie, no campo da sexualidade. As pessoas não pensam muito, não sabem discernir bem. Vem uma erupção de forças energéticas dessa energia sexual e a pessoa não sabe como conduzir, como canalizar, como trabalhar. Apenas ela se deixa levar pelo instinto como um verdadeiro ser em condições de primitividade, ou seja, uma condição muito primitiva. Aí, o que tem acontecido na sociedade hoje? Muita poligamia, né? Ou seja, as pessoas acabam realmente vivendo aventuras e desventuras em desrespeito a outra pessoa, do qual, por lei de atração, você teria que respeitar, considerando a energia sexual como potencialmente criativa. Pela poligamia, diz Emmanuel, o espírito assinala a si próprio longa marcha em várias existências para adquirir a disciplina no mundo emotivo. Então, a poligamia, que é o que hoje a gente vê, é muito comum. Nós estamos vendo isso direto aí pela internet. A poligamia, na realidade, acaba sendo esse convite para uma aquisição de uma longa, ou seja, ampliarmos a nossa marcha de evolução para adquirirmos disciplina no mundo da emoção através de muito mais obstáculos dentro da busca da monogamia. E quando o espírito estiver cansado de experiências dolorosas no campo das energias sexuais, como consequência da delinquência ou do menosprezo que acha estabelecido nos outros, ele vai acabar evoluindo, tendo um conhecimento mais profundo das energias sexuais, e ele vai reconhecer na monogamia, no respeito ao outro, o caminho certo das suas manifestações afetivas. Ele vai dar importância à monogamia. Atento a isso, identifica na criatura que se lhe afina com os propósitos alguém ideal para a comunhão sexual. Alguém capaz de lhe receber o equilíbrio e de lhe fortalecer, se esforçando para o trabalho imperioso da própria evolução. Considerando, então, o princípio da monogamia, ou seja, reconhecermos a importância da monogamia como o caminho mais seguro, né, para as nossas manifestações afetivas. E se prestarmos atenção dentro do discernimento à importância da monogamia, nós vamos identificar em uma criatura que possamos eleger exatamente os propósitos, né, em que podemos ampliar o nosso ideal para a comunhão no campo da sexualidade, mas alguém capaz de tanto receber o equilíbrio, né, como fornecer também, para fortalecer o nosso esforço desse trabalho, né, de nossa própria evolução pelo caminho do respeito e da monogamia. Porque o ser humano, ele nasceu monogâmico, nós somos monogâmicos, por natureza, como seres humanos. A poligamia é nos remeter às condições da animalidade, das nossas condições mais primitivas. Então, o melhor caminho para o equilíbrio das energias, do uso, né, da canalização das energias sexuais é pela monogamia, jamais pela poligamia. Nunca será lícito subestimar a importância da energia sexual. Claro que se Deus nos dotou de energia sexual, não podemos dizer que isso é um lixo na nossa vida, muito pelo contrário. A energia sexual é uma coisa divina em cada um de nós. Na essência, vem e derrama-se da criação divina para a edificação, para a sustentação de todas as criaturas. Com essa coisa divina vinda do próprio Criador, que é a nossa energia sexual, e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram, deixando ao homem preciosa herança na viagem para a sublimação definitiva, ressaltando, porém, que nenhum ser humano se utilizará dessa energia, né, como a outra criatura, sem uma consequência de felicidade ou de infelicidade. Ou seja, nós podemos utilizar dessa energia com outra criatura de uma forma construtiva ou de uma forma profundamente destrutiva, conforme a orientação que venhamos a dar a essa energia poderosa que carregamos em nós como energia divina. Porque a energia sexual é uma energia divina, vem de Deus. Deus não daria coisas que realmente nos prejudicassem. Nós é que não temos o discernimento para saber como canalizar, como utilizar essa energia. E estamos vendo os tópicos aqui com o Emmanuel sobre a importância da monogamia, do equilíbrio, de respeitar o próximo, porque nessa área, quando eu desrespeito alguém, na realidade, diretamente já estou desrespeitando a mim mesmo, porque a quem eu ferir, eu estarei ferindo a mim.
Não há possibilidade, é possibilidade zero de alguém prejudicar alguém no campo afetivo e ela não está se prejudicando. Não há como, isso está fora da lei de Deus. Né? Quando você fere alguém, você está se ferindo a si mesmo. Né? Agora ele vai falar sobre o compromisso afetivo. Como é que ele analisa a questão das afetividades, desse compromisso no campo do amor, né? O dever íntimo do homem, aqui ele vai trazer exatamente do item 7, do capítulo 7 também, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ver, está transcrito aqui nesse capítulo, esse trecho do capítulo 7 do Evangelho. O que é que diz lá no Evangelho? Vai falar sobre o dever. O dever, segundo os Espíritos, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, à sua liberdade. Porém, o dever é o aguilhão da consciência, é o guardião da probidade interior. Duas coisas importantes ao analisar o Evangelho segundo o Espiritismo sobre o dever. O dever é como aquela espora da consciência, ela realmente às vezes incomoda, né? Ela psicata, ela dá algum tipo de alerta da consciência. É o dever chamando a atenção, opa, cumpra o seu dever. E os Espíritos estão dizendo no Evangelho, no capítulo 7, o dever é o aguilhão da consciência, mas também é o guardião probo, né, da nossa integridade interior. E o dever está sempre nos advertindo. Então nós temos o dever de respeitar o próprio, o dever. Sendo o dever exatamente o aguilhão da consciência, esse guardião, aquela sentinela dessa integridade, da probidade, da lucidez interior. Mas frequentemente está lá no Evangelho. O homem se mostra impotente diante das ilusões da paixão. No campo das energias sexuais é o que mais acontece. Por quê? Porque ele cria dentro de uma inércia, né? de não se esforçar para superar a sua animalidade no campo da sexualidade, ele se entrega, né? Se considera impotente diante das ilusões no campo da sexualidade ou no campo das paixões. Ele se entrega. Então ele está ferindo o próprio dever como aguilhão da consciência. Ele está ferindo o próprio dever da consciência. Que o dever é respeitar o próximo e não se entregar às paixões. O dever não é uma obrigatoriedade, o dever é um aguilhão. É o que nos traz exatamente as advertências que podem ser transformadas em culpas. Quando fielmente observado o dever do coração, o dever do sentimento, o dever como guardião probo da nossa integridade interior, nos eleva cada vez mais para os cimos de nossa espiritualidade. Todavia, nós estamos falando em dever. Onde começa o dever? Onde termina o dever? Aprendemos com os Espíritos, no capítulo 7, no item 7, que o dever começa exatamente sempre do ponto em que nós ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. Eu tenho o dever moral de não transgredir ou ultrapassar a linha que possa realmente tanger a infelicidade, trazendo infelicidade, porque eu estou ferindo exatamente a linha limite do dever dela também, de ela própria encontrar nela a própria felicidade. Então é muito importante, né, que o dever termina no limite em que nós não desejamos que ninguém transponha em relação a nós. Quem de nós, em sã consciência, gostaríamos que alguém ferindo, né, os nossos deveres, né, e também os nossos direitos, porque o direito e o dever são linhas da área da justiça de Deus, ninguém quer que você perder a sua liberdade. Agora, você está proibido de fazer isso, proibido de fazer aquilo, proibido disso, proibido, você interferindo na nossa liberdade. Né? Então, isso é muito ruim. Da mesma forma, a gente não tem que interferir na liberdade de ninguém. O importante é que o Emmanuel lembra, uma guerra civil, uma guerra declarada entre as nações, uma guerra flagela. Mas a humanidade, semeando o terror do morticínio entre as nações, quando existe essa guerra entre nações, agora, no campo da energia sexual, as afeições mal orientadas, as infidelidades, os adultérios, as chamadas relações extraconjugais, por meio dos compromissos abusados, enche o mundo de vítima tanto quanto uma guerra tem enchido. Como eu disse para vocês, o mundo de hoje, não consegue, o ser humano reencarnado e desencarnado também em boa parte, não sabe conduzir com essa energia de uma forma valorosa, valorizando esse potencial magnético da própria sexualidade. Então ele vai dizer, tanto quanto a guerra, uma afeição, uma aproximação afetiva mal orientada ou desleal, por meio de compromissos abusados, que é o que mais nós vemos por aí também, está enchendo a sociedade, o mundo de uma forma geral, de vítimas,
suicídios, depressões, infelicidades absurdas, doenças incuráveis, quase incuráveis, porque as pessoas são vitimadas em boa parte realmente em função desses compromissos com o outro, o qual o outro abusa. E cria não só arranhaduras, mas verdadeiras feridas profundas, às vezes por uma existência e duas ou mais existências. Tal o desequilíbrio, alguém que realmente mal orienta o uso da energia no campo da sexualidade. Quem estude os conflitos do sexo na atualidade na Terra, admitindo a civilização em decadência, tão só examinando as absurdidades que se praticam em nome do amor, ainda, segundo Emmanuel, não entendeu que os problemas do equilíbrio no campo emotivo são de todos os tempos na Terra. Todos os tempos tivemos esses problemas na área do mau comportamento em relação ao respeito ao sentimento alheio. As leis de Deus, as leis divinas, não são punitivas. Isso é muito claro, nós aprendemos com o Espírito. Embora a gente vá usar muito a questão punição, punição no livro do Espírito, que nós precisamos aprender a ressignificar certas palavras, dentre elas punição, porque o Espiritismo não é a doutrina que prega a punição divina. Deus não pune, Deus ama. Deus não castiga, Deus ama. Sequer perdoa, porque perdoar é quem se sente ferido. Deus não se sente ferido porque Deus já nos vê como anjo. Então Deus também não precisa perdoar porque Deus nos ama. Deus ama, ponto, não é mais do que isso. Então, na realidade, se as leis divinas não são punitivas, mas elas precisam ser ou se fazer luminosas em nossa própria consciência. Eu só posso adentrar na minha consciência e ver o movimento das leis de Deus através do cumprimento do dever, como aguilhão da própria consciência. Eu tenho que cumprir, eu preciso cumprir os deveres de respeito ao meu próximo. Até porque o meu dever vai no limite em que eu não devo transportar a linha do dever do outro. Essas leis, elas determinam que amemos aos outros qual nos devemos amar. Está lá como o segundo mandamento. A primeira lei é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante à primeira lei, é amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, essas leis determinam que amemos os outros como devemos nos amar. Agora, como é que eu posso amar alguém ou o outro se eu não aprendi, ou não estou aprendendo, ou não estou me esforçando a me amar? E como eu faço isso? Como é que eu vou me amar? Se as pessoas se rejeitam o tempo todo, consciente ou subconscientemente, eles estão rejeitando os outros, embora mascarem com pseudo-amor, mais atrás do apetite no campo da sexualidade do que do verdadeiro sentimento de amor. Então as leis determinam que nos amemos exatamente qual devemos nos amar, mas que não sejamos mutilados psíquicos, para que nós não sejamos mutilados no campo emocional, no campo psicológico, nós não podemos mutilar o próximo. Em outras palavras, toda vez que eu prejudico alguém no campo do amor, no campo do sentimento, no campo da sexualidade, você não tem dúvida que mais cedo ou mais tarde, normalmente mais cedo do que mais tarde, eu vou ter que reparar essa tragédia no coração de alguém, essa defecção moral em que eu prejudiquei alguém. É o que mais a gente vê por aí, né? Pessoas não sendo fiéis, né? num compromisso abraçado perante o outro, nas trocas dessa força que nós chamamos de energias sexuais, dentro da lei de atração, como nós lemos agora mesmo. Então precisa haver um respeito, o dever do respeito ao outro, né? Muitas vezes, sob o tacão, sob o jugo da sensualidade, do prazer estéril, quantas pessoas oprimem o sentimento do próximo só na busca desse sensualismo, só na busca desse prazer estéril, inócuo, doentio, e vai prejudicando, fazendo do outro objetos, verdadeiros objetos. Os outros não são objetos, são seres humanos, destinados tanto quanto nós à pura e eterna felicidade. E muitos vão arrastando criaturas nobres a processos de angústias, de criminalidades, depois de prendê-las a um ou outro, a nós mesmos, com vínculos de promessas brilhantes, de felicidade, etc., para depois abandonar essas pessoas na traição, nas aventuras extraconjugais, nas buscas de aventuras desleais, prejudicando o sentimento das pessoas, alejando as consciências das pessoas, alejando os sentimentos das pessoas. Toda vez que alguém atraia para si mesmo, para a chamada comunhão no campo da energia sexual, por um processo da lei de atração, mas ela atrai alguém a essa comunhão sexual, ou que venha aceitar também de alguém um convite para essa comunhão, pelo menos em base de confiança,
em bases de afinidades e etc., o que vai acontecer? Dentro dessa confiança, dentro dessa afinidade, vai ser estabelecido entre os dois exatamente o que Emmanuel chama de circuito de forças magnéticas, eletromagnéticas, poderosíssimas, né? Pelo qual se alimentam psicológica ou psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. É um alimento mútuo. Portanto, evidentemente utilizando nas bases de afinidade e confiança, né? Dentro desse processo de atrair alguém para uma comunhão sexual ou ser atraído para esse processo, evidentemente, estabelecendo as bases de afinidade e de confiança, se estabelece aí um vínculo, né? Ou seja, há uma possível alimentação psíquica de energias espirituais, que vão um alimentando o outro nesse campo quando em confiança, em afinidade. Quando há o rompimento, aí evidentemente vai trazer doença para os dois. Porém, quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido, sem razão justas, o que vai acontecer? Vai lesar o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, porque essa alimentação magnética é rompida. E quando há uma ruptura do sistema de permuta das cargas magnéticas de manutenção no campo das forças sexuais, evidentemente, sobretudo de alma para alma, a pessoa que foi ferida, a pessoa traída, se não dispõe de conhecimento superior, num processo de autodefesa, né? Ou seja, se ela não consegue realmente ter um conhecimento superior de autodefensiva, ela pode, normalmente acaba entrando em desequilíbrio, sem que ele possa prever, inclusive, nesses desgovernos emocionais, que podem raiar até para criminalidade, para homicídios, para suicídios, outras coisas mais, por causa exatamente de uma infidelidade, por causa de uma ruptura em que um primeiro momento parecia que havia tanta afinidade, tanta simpatia, e de repente um trai o outro. Aí cria exatamente nessa ruptura de alimento magnético essas possibilidades de alguém ir para o campo da própria criminalidade, quando não se prostituir, né? Tais resultados da imprudência e da invigilância repercutem no coração infiel, que partilhará das consequências desencadeadas por ele próprio. Claro, se traiu, se criou, rompeu essa ligação, essa força, esse alimento eletromagnético por deslealdade, ele pode aguardar na estradinha dele que ele vai ter exatamente da mesma forma como fez com alguém, vão fazer com ele. E às vezes de uma forma centuplicadamente muito mais complexa. Então, considerando de que ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo, vale a pena no discernimento utilizar essa força, né, de atração e de respeito por afinidade e sintonia com amor, alimentando o amor, o respeito, através do alto amor, como disse Emmanuel. Ame-se para amar o outro. Você não se ama, você não vai conseguir amar ninguém. Isso é a mais pura realidade. Quando você se rejeita, repito, você também não vai aceitar as pessoas. Você vai rejeitar, mesmo no nível subconsciente, você rejeita as pessoas. Quando você não se gosta, você não vai gostar de ninguém. Quando você se gosta, você tende àqueles que se afinizam a gostar. Porque é uma lei, né? Por isso que Jesus falou, amar o outro como devemos nos amar. Quando essas pessoas contraem débitos na caminhada para a colheita da semeadura dos conflitos e frustrações, diz ele, a justiça da terra impõe punições para os atos dos assaltantes, dos ladrões, dos sequestradores. Está lá, as leis humanas impõem punições para esses ladrões, para esses, digamos assim, para esses marginais, né, que fogem das leis do homem. Agora, a justiça de Deus alcança também esses marginais, ou seja, os assaltantes da lei do amor. São verdadeiros marginais. São criminosos, estão transgredindo a lei do amor. Não deixam de ser marginais, né? Então, o adúltero, ele é um marginal ante a lei de Deus. É um criminoso. Ele está ferindo uma lei, a lei da própria consciência. Isso é um crime. Portanto, essa lei determina que lhes instale na consciência os reflexos amargos do crime afetivo que cometem contra os outros. É mais cedo ou mais tarde. Quem traz será traído, se não nessa, em outra encarnação. Isso será inevitável. Não é lei de talião, é uma lei natural. É uma lei natural. Não, mas você está falando em lei de talião? Não, claro. Existem outras maneiras de se resgatar certos débitos. Mas quando você fere alguém no campo afetivo, no campo dessa força criativa, que é a força da sexualidade, no meu modo de pensar, é uma das transgressões mais graves que tem em relação ao outro, considerando a lei de amor. E isso, evidentemente, traz inevitavelmente uma consequência
poderíamos chamar desastrosa, mas importante, porque esse desastre de sofrimento de alguém que vai passar por isso vai ser o remédio dela. Vai sofrer muito, mas vai sofrer como um remédio para reparar o sofrimento que ela causou. É da lei, não é a punição, é da lei. É a lei justa, sábia, né? Bom, não escaparemos das equações infelizes, dos compromissos de ordem afetivas injustamente menosprezados. Ninguém escapa. Ninguém escapa, realmente. Quando realmente nós ferimos um compromisso de ordem afetiva injustamente menosprezado, nós não conseguimos escapar da lei. O que resgataremos em tempo hábil, parcela por parcela, pela contabilidade dos princípios de causa e efeito, até exonerar o próprio espírito das mutilações e conflitos hauridos no clima da irreflexão, da irresponsabilidade, da deslealdade, da inconsequência, enfim, haverá exatamente um retorno natural. Repito, esse retorno nem deve ter uma conotação punitiva, mas apenas reeducativa. Ela vai sofrer muito, mas como um processo de um convite de reeducação para ela respeitar o próximo na área da sexualidade. Aprenderemos ante a penalogia sem cárceres aparentes que nunca lesaremos a outrem sem lesar a nós mesmos. Penalogia sem cárceres aparentes é a penalogia que trazemos ante o Código Moral de Lei da Consciência. Toda vez que eu transgrido o Código Moral da Consciência, evidentemente, eu estarei exatamente em processo de sofrimento. Agora, é bem claro, nunca lesaremos a outrem sem lesar a nós no campo da sexualidade. Vamos falar um pouquinho agora, em face do tempo que ainda nos resta, sobre o casamento. É um outro tema que ele vai analisar, está na questão 695 do Livro dos Espíritos, transcrito aqui no capítulo em que ele vai trazer exatamente as reflexões sobre esse tema. Vamos lá. Diz ele o seguinte, primeiro lá, no Livro dos Espíritos, questão 695, Kardec perguntou, será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres fere as leis da natureza? Será que o casamento é uma inversão de um processo natural de nossa evolução? Ou o casamento realmente está dentro dos conceitos naturais, dentro das leis da natureza? O casamento está absolutamente dentro das leis da natureza. O casamento, segundo os Espíritos, responderam a Allan Kardec, é um progresso na marcha da humanidade, então não é um retrocesso. Hoje os materialistas acadêmicos, existem até associações de cientistas que defendem a tese, não só do tal do poliamor, que estão querendo aprovar no Congresso Nacional do Brasil, estão falando exatamente nessas uniões irresponsáveis, né? E não se valorizando a importância da constituição do casamento, que não fere as leis da natureza, ao contrário, é um progresso na marcha da humanidade. Portanto, o espírita verdadeiramente espírita vê no casamento um progresso na marcha humana, e não um retrocesso. Porque se alguém for pelo caminho do retrocesso na visão desses supostos sábios ou pseudo-sábios cientistas, evidentemente estariam na contramão dos princípios espíritas. E eu sou espírita, abracei o espiritismo como princípio, como norteador das escolhas para meu comportamento na sociedade e com a família, e comigo mesmo. Então, o casamento é um progresso na marcha da humanidade e ponto. 695 é a questão do Livro dos Espíritos. O casamento, segundo Emmanuel, ou a união permanente de dois seres, implica o regime de convivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Ainda há pouco eu falei na questão da poligamia e na questão da monogamia, que por natureza nós somos monogâmicos, nós não somos poligâmicos, por natureza. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca de um e de outro. De vez que na comunhão sexual, um ser humano se entrega a outro ser humano e, por isso mesmo,
não deve haver qualquer desprezo entre si, quando há essa entrega de confiança, de sintonia, de afinidade. Quando há essa entrega, evidentemente, deve haver respeito e não desprezo entre eles. Quando as obrigações afetivas mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual insultada ou traiçoeiramente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência do transgressor ou do traidor. Por quê? Repito a questão lá das energias criadas em uma comunhão sexual por escolhas, em que realmente se cria um vínculo, tanto quanto no campo afetivo, mas também no campo eletromagnético, em que se nutrem almas por afinidade, e quando há esse rompimento vai trazer exatamente um prejuízo para um ou para outro, precisa haver esse respeito nesse ajuste, estabelecendo o que Emmanuel usa como um termo bastante, eu poderia dizer até clássico, né? Muito embora alguns espíritos não gostem de utilizar, estabelecendo problemas kármicos ou karmáticos, né? Um termo meio sânscrito, mas ele usa esse termo no livro, né? Estabelecendo problemas kármicos de solução por vezes muito difícil, porque ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. 3 capítulos, ele falando a mesmíssima coisa. Ninguém prejudica alguém sem prejudicar a si. Ninguém trai alguém sem um dia ser traído nas mesmas condições, não há como fugir disso. É da lei divina, é a lei de causa e efeito. Nos planos superiores, o elo entre os dois seres é espontâneo, considerando cidades espirituais, considerando as afeições verdadeiras do plano espiritual. Esses elos entre os dois seres, ela é espontânea, né? A partir de, que ele chama de vínculos de afinidades inquebrantáveis. Então, no mundo espiritual, esses vínculos são muito fortes. Na Terra, futuramente, também será assim, né? As ligações afetivas obedecerão esse mesmo princípio de vínculos de afinidades inquebrantáveis, mas no futuro. Embora, hoje a gente já percebe alguns, pontualmente, né, casos, né, de ligações afetivas realmente muito profundas, né? E ele vai falar exatamente isso. Até mesmo hoje, milhares de criaturas já desfrutam, no próprio estágio da encarnação, dessas uniões ideais, de vínculos, são vínculos inquebrantáveis, são vínculos de afinidade, são permutas magnéticas extremamente importantes. Há casos de casais, embora são raridades, mas são casais que existem, são possíveis de encontrar esses casais, que eles vivem tanto de um para o outro, se alimentam tão magneticamente, tão profundamente, que quando um desencarna, essa ruptura por desencarne, que é uma lei natural, praticamente o outro vai quase ou no mesmo momento, ou quase na semana depois, um mês depois, porque a necessidade dessa alimentação, porque eles se nutrem, tem uma afinidade muito grande. Não é questão de saudade doentia, não, é por alimento magnético superior, né? Por essas, exatamente, eles chamam de afinidades inquebrantáveis, né? Em que se unem, por exemplo, até mesmo hoje, milhares de criaturas já desfrutam do próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais, em que se unem psiquicamente uma a outra, sem necessidade até de permuta sexual, eles não têm nem necessidade dessas permutas, embora intimamente considerem essa permuta como importante, mas não tem essa necessidade, para se apoiarem reciprocamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Acontece, porém, que bilhões de almas, bilhões, ele fala milhões, podemos falar em bilhões de almas estacionadas na evolução primária, seres ainda muito presos ao primarismo sexual, permanecem no planeta arraigados, adeptos assombrosos perante a lei de causa e efeito. Por quê? Inclinados ao desequilíbrio e ao abuso, exigem rigorosas normas legais dos homens para regular as permutas sexuais que lhes dizem respeito, para que não se façam criminosos impunes na construção do mundo moral. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade imaturos para os temas do amor determinam a existência de bilhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais. Sejam eles ou não encobertos pelo consentimento das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias com base em sofrimento purificador, de qualquer modo, é importante reconhecer
que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem razões nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. E aonde ele vai levar exatamente para uma análise sobre a questão do divórcio, casamento. E agora, e a questão do divórcio, como nós analisamos? O divórcio é uma lei humana, segundo lá está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, capítulo 22. O divórcio é lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já de fato está separado. Então, falando sobre o divórcio, segundo Emmanuel. O divórcio é contrário à lei de Deus? Não, a princípio não, pois que apenas reforma o que os homens hão feito. E só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei de Deus, obviamente. Partindo do princípio, segundo Emmanuel, de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado, virar um show de divórcio, né? Vamos fazer aqui realmente um show ou uma campanha para o divórcio coletivo, quer dizer, fazer facilitar esse processo. Emmanuel não acha imprudente esse processo, né? O divórcio a rigor não deve ser facilitado entre as criaturas. É nos laços matrimoniais que se operam burilamentos, reconciliações endereçados à necessária sublimação da alma, às vezes com muitas lágrimas, casamentos muito sacrificiais, casamentos muito espinhosos, mas exatamente com esse objetivo de burilar aqueles que estão vivendo isso, para uma reconciliação exatamente com a necessária sublimação de si mesmo, muitas vezes sob lágrimas em casamentos muito difíceis. O casamento será sempre um instituto digno, acolhendo no limite em flores de alegria e esperança aqueles que a vida guarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento. Com o casamento, o progresso ganha novos horizontes e a lei da reencarnação atinge os fins para os quais se conduz. Por isso que diz lá na questão 695 de que o casamento é um progresso em marcha da sociedade. Ocorre, entretanto, que a sabedoria divina jamais instituiu o princípio de violência. E o espírito, conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, por livre-arbítrio, de recusar, por essa mesma liberdade de modificar, de discutir ou adiar temporariamente a execução dos ajustes que abraça num casamento. É um casamento muito difícil, mas, como ele está falando aqui, né, Deus não institui o princípio de violência, né? E para não agravar a situação do próprio débito, que já não é pequeno, para um casamento difícil, nós temos essa faculdade, que é nosso livre-arbítrio de interromper, de recusar, de modificar, de discutir e de adiar temporariamente a execução dos ajustes com uma ou outra pessoa. Está dentro da lei. Não tem nenhum problema. Por isso que o divórcio, nós não somos contra o divórcio. Muitas vezes, é o espírito antes da reencarnação que assinala a si mesmo um casamento difícil, né, chamando a si mesmo um parceiro ou uma parceira de existência anterior para os ajustes que lhe pacificarão a consciência à vista dos erros que cometeu no passado, e reconduzido, porém, ao cenário terreno e assumido a união responsalícia que atraiu a si mesmo antes de reencarnar, sabendo que ia ter muita dificuldade aqui, o que vai acontecer? Né? Ele fica desencorajado, porque às vezes o fardo é muito pesado, e desencorajado, a face dos empeços que vão realmente estar diante de si, por vezes o companheiro ou a companheira volta ao exercício da crueldade de outros tempos, seja através do menosprezo, do desrespeito, da violência, da deslealdade, porque se eu fui desleal, se eu desrespeitei no passado, se eu fui violento, se eu menosprezei no passado, nessa tua encarnação, eu escolho por passar por isso, para ser menosprezado, por passar pelo desrespeito, pela violência. É uma lei, é o que ele está dizendo aqui, né? Volta ao exercício da crueldade de outros tempos, voltando para passar por isso também. E, para passar por esse processo, o cônjuge prejudicado nem sempre encontra recurso em si para se sobrepor aos processos de dilapidação moral de que é vítima. Compelido, muitas vezes, ao extremo da resistência, aí sim, é natural que o esposo ou a esposa relegado ao sofrimento imerecido se valha do divórcio por medida extrema contra um suicídio, um homicídio ou qualquer outro tipo de calamidade, né, que possa complicar ainda mais o seu caminhar. Nesses lances,
da experiência surge a separação à maneira de uma bênção necessária. Então, nesse momento extremo, o divórcio aparece como uma bênção. E o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral da autoaprovação para renovar o caminho que lhe diga respeito, divorciando, acolhendo ou não uma nova companhia para a jornada humana. Isso depende do livre-arbítrio dele. Aquele dali não deu certo, eu sei que eu tinha que pagar meus débitos com ele, não deu certo, eu não aguentei, divorciei, mas pode casar de novo, nenhum problema. É o que ele está dizendo aqui. Óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio, como ele disse lá no começo, em tempo algum. Compete a ele, Emmanuel, tão somente nesse sentido, reconfortar, reanimar os irmãos em lida nos casamentos de provação, a fim de que superem as próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração e de expiação que rogaram antes do renascimento, no plano físico, em auxílio de si mesmo. Ainda assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus e ninguém possui o direito de torturar ninguém. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana claramente compreensível no processo de evolução pacífica. Efetivamente, ensinou Jesus, não separeis o que Deus juntou. Está lá no Evangelho. E não nos cabe, diz Emmanuel, interferir na vida de cônjuge algum no intuito de arredá-lo da obrigação a que se confiou. Porém, se não nos cabe separar aqueles que as leis de Deus o reuniu para determinados fins, são eles mesmos casais em conflito, os amigos que se enlaçaram pelos vínculos do casamento, que desejam separação entre si, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha, sem ferir-lhes a decisão. Ele deixa muito claro para nós que não cabe a ele interferir na vida de nenhum casal, né? E o divórcio muitas vezes está baseado em razões justas, né? Ou seja, é a própria providência divina e é claramente compreensível nos processos de evolução pacífica, antes de acontecer coisas mais violentas entre o casal. Então, considerando isso, é justo reconhecer, primeiro, de que ninguém é escravo de ninguém, é o que ele diz. É justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus e ninguém possui o direito de torturar ninguém no campo afetivo. Então você tem a liberdade, está lá como ele falou, né, de você recusar, de negar, de transferir temporariamente esse compromisso com essa ou aquela pessoa, é um direito que você tem. Então, dentro desse princípio, dentro dessa lógica, o divórcio está absolutamente consoante às leis dos homens e não fere as leis divinas, porque vai depender da consciência de cada um escolher por si mesmo aguentar ou não aguentar aquela prova ou aquela expiação. Você não é obrigado a ficar escravo de ninguém. Se você sente, todo esforço que você fizer para qualquer um de nós tem que ser no limite da nossa força. Se tiver além da nossa força, nós estamos errados. É fazer aquilo que está dentro da nossa força. Tudo que ultrapassa o limite da nossa força vai nos prejudicar. Nós vamos fazer máscaras em relação ao outro. Não. Está acima do meu... Agora, quais são os nossos limites? Aí está na consciência de cada um. Por isso que nós estamos falando do dever. O dever é o aguilhão da consciência e o guardião probo da nossa intimidade. Que Jesus nos abençoe e na próxima estaremos falando e refletindo um pouco mais sobre União Infeliz, que é o capítulo 9, e a partir da União Infeliz, mais uns 4 capítulos, nós já estamos no 9º capítulo, já estamos mais de 2/3 do livro. Eu acredito que mais 3 reuniões nós terminamos o livro. Um livro maravilhoso e que os espíritos precisam conhecer. Muitos não conhecem esse livro, não. Precisam conhecer. Vida e Sexo, de Emmanuel. Ótima noite para todos nós, tá? Que Jesus nos abençoe.